Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Discurso de Estevão. O sumo sacerdote disse a Estevão: as coisas são mesmo assim como dizem? Ele respondeu: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele lhe disse: sai de tua terra e de teu clã e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E depois da morte de seu pai, Deus fez Abraão migrar para esta terra que vós agora habitais. Não lhe deu patrimônio nem propriedade nesta terra, mas prometeu dá-la em posse a ele e à sua descendência depois dele. Ora, Abraão não tinha filho. Deus, porém, lhe declarou que sua descendência viveria como migrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. E a nação a qual hão de servir, eu a julgarei, disse Deus. E depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhe então a aliança assinalada pela circuncisão. Assim nasceu Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento, e assim fez Isaque como Jacó, e Jacó com os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por ciúme, venderam José aos egípcios, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições e concedeu-lhe simpatia e sabedoria aos olhos de Faraó, rei do Egito. Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã, acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos. Como Jacó ouvisse que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos e Faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou buscar Jacó, seu pai e todos os parentes, 75 ao todo. Assim, Jacó foi morar no Egito. Ele morreu como também os nossos pais, e foram transladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão, por dinheiro, tinha comprado dos filhos de Emor, lá em Siquém.
chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais. Obrigava-os a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Enjeitado, adotou a filha do faraó, que o criou como filho seu. Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que, por sua mão, Deus lhes ia conceder a salvação, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los na boa paz. Falou: Homens, vós sois irmãos. Para que maltratar um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me como ontem mataste aquele egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não ousava olhar. Mas o Senhor lhe disse: Tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão de meu povo no Egito e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora vem que eu te enviarei ao Egito. Assim os nossos pais renegaram este Moisés, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz? Mas Deus o enviou como chefe e libertador, mediante o anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, por ocasião da assembleia do deserto, tratou com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Ele recebeu as palavras da vida para dá-las a nós, mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe, repeliram-no e em seus corações voltaram para o Egito.
disseram a Araão: Fazer para nós deuses que caminhem à nossa frente, pois esse Moisés que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E fizeram naqueles dias um bezerro e apresentaram oferendas ao ídolo. Alegravam-se com a obra das próprias mãos. Mas Deus se afastou deles e entregou-os para que rendessem culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Pelo contrário, transportastes a tenda de Moloque e o astro de vosso Deus Raifã, imagens estas que fizestes para as adorar. E eu vou deportar-vos para além da Babilônia. Nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho. Aquele que mandou Moisés construí-la mostrou-lhe o modelo. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais, até o tempo de Davi. Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão que construiu a casa para ele. Mas o Altíssimo não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o apoio dos meus pés. Que casa construireis para mim? Diz o Senhor. E qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas. Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, de quem vos agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos, e não a observastes. A morte de Estevão, Saulo de Tarso. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que exclamava: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor,
não os condenes por este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, esse é o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde a gente se encontra com o Estevão. E o Estevão nos mostra algumas passagens, né? Eu diria em relação ao ser humano e a sua edificação no processo de ser humano. Então, acontece que ser humano é um processo de acontecimentos onde o humano que se forma em nós, a partir da nossa perspectiva de se carregar, né, dentro das várias experiências conosco e com o mundo, né, ou seja, com os filhos de Deus, trazem para nós essencialmente uma modelação onde a gente se encontra vez ou outra no sentido de perceber ou entender aquilo que somos, ou seja, uma planta no meio ou uma planta desse meio, dessa cruz, desse vão. E a decisão que vem desse vão assume alguma relação com essa cruz, com esse ser que somos nós. Então, imagine que tudo que vive tem um poder enorme de ser vivo. E todas as relações, momentaneamente falando, que esse ser vivo experimenta, imagina todos os seres vivos da Terra, fazem uma contração. Mas como essa contração vive o bem, busca o equilíbrio de ser esse vivo. E isso é fenomenal, isso é surpreendente, isso é bom. Acontece que ser vivo e se dirigir como vivo é se dirigir em busca de se manter bom, ou seja, em busca do caminho da paz. E dentro das decisões que as experiências formatam em nós, a gente vai encontrando um caminho, um vão. E todas as experiências estão ligadas ao verbo alimentar. Ali. Mas aonde é ali que ele se liga na mente? Por estar com ela se carregando de importâncias, de associações nesse lado de exterior para o interior e vice-versa, nessa troca de conexões, nessa arte de sobreviver agindo, né, para o benefício de se empreender. Claro que com sabedoria, né, procurando o bem-estar. Eu não sei se vocês percebem, mas
A maioria dos animais não domesticados são super-heróis. Na verdade, eles são super fortes. Não existe pecado neles. Não existe imperfeição neles. A domesticação sensibiliza-nos a ponto de fundamentarmos em sensibilidade e construirmos alicerces estruturais que se baseiam em pecado. A obra de controlar pela previsibilidade possível dos caminhos que os seres humanos podem se guiar para encontrar maiores benefícios do que o estado de viver. Viver em dobro, assim dizendo, controlando a si e ao outro, com dinheiro, com disposições de benefícios. Essa formatação do homem, essa domesticação, essa esperança do homem, fez do homem um ser pecaminoso, um ser que mata a própria espécie. Desconstruiu, descosturou o amor, aquilo que lhe daria a paz. Mas o seu medo trouxe o controle, a domesticação à vida. E essa vida trouxe o pecado sobre nós. Eva. E aí esse pecado está ligado à posse de bens materiais, a posse e a disposição do entendimento dessa posse. Conhecimento sobre a possessão de benefícios ou beneficiários. Bom, então quando os seres vivos se alimentam, né, todos esses seres vivos se alimentam, existe uma contaminação alimentícia. Uma mensagem neurotransmitida para a sensibilidade diferencial que causa ao ser que experimenta desse alimento. Só que o alimento que causa esse diferencial sensitivo no ser não é só alimento nutritivo no sentido de comida, né? E bebida. Acontece que o ser humano soube saber que existe muito além do alimento de comida e bebida, alimentos de alma, de espírito, que são dadas ao ser pelas portas de sensação. Na verdade, a gente, seres vivos, nós seres vivos, e eu falo por todos os seres vivos, possuímos uma aliança com Deus nessa programação sensitiva, onde o nosso corpo é um portal para isso. A gente viaja no tempo, no espaço.
A gente faz manobra no tempo, no espaço, por decompor e estar sobre esse meio de sensibilidade inscrita. Porque imagina a sensibilidade, a organização da sensibilidade, onde a palavra, o tecido possível de descrever a sensibilidade e até mesmo se alimentar de descrições que aconteceram há muitos anos e confiar nelas pelo poder da escritura, pelo segmento e compreensão, decodificação, imaginação, alimentando-nos frente ao exercimento que nos faz escolher o nosso caminho. Onde o nosso caminho, o verdadeiro nosso caminho, não o caminho que nos mandam ir, o nosso verdadeiro caminho, o caminho que está dentro de nós, na composição desse portal que vem de Deus, por você ser parte dele em vida, nessa aliança que te toma como filho dele. Viajar. Ouvir a agir em vida. E quando a gente quer transmitir alimento para o outro, quando a gente ama os nossos semelhantes, nossos outros, quando a gente ama a Deus, quando a gente ama a nós mesmos, a gente quer passar o bem, quer transmitir o bem, quer mostrar que há o bem nesse ofício, porque no dia que nos faltar bem, o outro nos servirá, pois ele será bem como nós o somos. Nesse edificar de ser e estar viajando, a gente acaba dando as lembrancinhas, entregando as lembrancinhas. E a morte é uma delas. Não é à toa que falamos sobre o Jesus Cristo que morreu por nós. E também ressuscitou, ora essa. Acontece que nós somos e sempre seremos eternos, porque Deus nos fez importante, perfeitamente se importando conosco, nos deu a vida eterna. Mas para compreender a vida eterna, a gente precisa de se desassociar do Deus do cristianismo e entrar no Deus verdadeiro, onde e quando esse mesmo capítulo nos mostra que existe esse impasse ou impaciência dos seres falando sobre os deuses e, de vez em quando, criando novos deuses ou renderizando deuses pela disposição viajada de importar-se com Deus e buscar se guiar a partir desse veículo de importância onde se instala em orações, em lembranças coligantes,
né? Uma roda de harmonia, um ponto de partida, um conhecimento sobre o ponto de partida e a matemática e o português por trás. E todas as ciências por trás dessa ligação. Tirando esse tapete, essa camada de organização, administração e cidadania, vamos dizer assim, a gente tem os anjos, né? Aqueles que conhecem o verdadeiro Deus. Só que todos nós podemos ser esses anjos se viajarmos para o céu. O que significa ser o anjo? Anjo da guarda. Viajar para o céu é entender que por debaixo desse manto de dizer, protelar, definir que existe um Deus e ele é o Deus do cristianismo, já é uma negação. É uma fundação, né? Onde as pessoas se alienaram para a organização de um mapa das sensações. Um mapa de Jesus, onde é Ele. E para Ele, todo o renascer. Todo o sol e toda terra, toda a água e todo o ar. Mas não é assim. Não é essa historiografia, essa história de disseminar, conhecer a partir da administração que enaltece e apresenta já há muitos anos esse convencimento, essa conversão, onde todos se encaixam pela numerosidade trabalhada de descontar e contaminar o produto do homem domestificado, o homem que agora é um pecador. Por isso, um homem que agora não vive mais em um paraíso, que não pode entender sobre o amor que há nele, apenas sobre as necessidades científicas, as necessidades de sobreviver na sociedade atual. A atualização, se adaptar ao servir possível, desde que haja possibilidade de eu buscar o que eu gosto, de saber o que eu gosto, uma vez que hoje se define o que é gostar. Mas e se eu gostasse de tudo? Como eu seria uma pessoa boa para viver na sociedade atual? Como eu escolheria? Qual seria a minha estratégia? Eu teria que mentir? Se tem que mentir, já é errado, já é sem poder, é contra a vida. Mentir é contra a vida. Quando você organiza uma sociedade que se pode mentir, que mentir é uma opção, isso não é uma organização.
Isso não é uma possibilidade. Quando você estrutura soluções onde a mentira se encaixa, não é solução. Como ousar matematicamente impor essa disposição? Como Deus iria criar um não? O verdadeiro Deus não tem não. Você consegue entender que pro verdadeiro Deus não existe não? Pois é. E esse verdadeiro Deus é aquilo, é a obsessão, é aquilo que todos os textos da Bíblia procuram. A tese é encontrar o verdadeiro Deus. Mas até hoje isso está tão distante de nós. Procurou em todas as ciências possíveis. Andou para todas as distâncias. Anotou tudo. Buscando conhecer o verdadeiro Deus. Utilizou até mesmo de um falso Deus para aos poucos ir lapidando ele, para que ele cada vez mais na nossa crença se pareça com o verdadeiro Deus. É a nossa obra. É a nossa salvação. É o que a gente pode deixar de bom. É o que vale a pena. Não, não é. Estão errados. Não é. A gente não deve se colocar para uma coisa, né? A gente não pode procurar o verdadeiro Deus. O verdadeiro, ele nos construiu. Não existe isso de procurar o verdadeiro. Isso é coisa de afrouxamento, né? De falsários. É inaceitabilidade. É conceito criado. É uma viagem que não tem bilhete para poder comprar. É pirata tentando vender bilhete que não sai carro, não sai transporte para lá. E olha que eu te falei que Deus, o verdadeiro Deus, te fez como um portal. Mas esse portal que viaja, ele viaja porque está em Deus e não para descobri-lo, porque ninguém jamais descobrirá o que é Deus. Deus é o estar, né? E não Deus é isso ou aquilo. Não, Deus é o que está. Pronto. Aceita. Está. Você não tem que conquistar. Ele está. Né? Então a gente não tem que fazer igreja, não tem que fazer receita.
não tem jeito melhor ou pior, não tem isso, não. Isso é uma máquina de edificação a partir de literaturas e definições de momentos que ganharam estabilidade pela conceitualização que foram ganhando a partir do enaltecimento, do elogio, da arte domestificada, guiada pela posição de julgar das mães e pais, né? Essa imposição, eu quero isso para o meu filho, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso tudo é configuração. Não é uma verdade, não é. E não deve ser pronunciada de forma que pareça ser. Não deve. Se fizermos, estamos errando. Né? A gente é muito inteligente por conta própria. Na verdade, a gente, estando em Deus, a gente é tudo. A gente viaja para tudo que o sentimento se importa. E essa que é a resolução, né? A gente às vezes lê a Bíblia para mostrar a busca pelo conhecimento, o quanto os seres humanos perdem tempo discutindo sobre as suas fantasias de Deus, né? Por exemplo, quando a gente tem alimentos, a gente tem opiniões e às vezes existe uma forma de reger os alimentos que os dois vão gostar mais, mas até que isso aconteça é uma negociação que leva muitos anos, muitas experiências, muitos experimentos, muita negociação. Enquanto essa negociação não se torna uma decisão só, enquanto todas essas decisões não encontram uma decisão só, esse de cá apela para a sua forma de organizar os alimentos em composição para se alimentar e essa outra também. Então, essa briga, essa guerra de alimentações, as que a gente chama de negociação também, até que se encontre uma só. Essa é uma função logarítmica, né? Uma função de organizar uma área e sentenciá-la a partir de estruturas hierárquicas ou até colocar um arquiteto para renderizar e organizar, né, essa área com leis morais, isso, daquilo, programando-a para que nela haja uma e somente uma decisão entre todas as partes. Eis o cristianismo. A decisão é Deus. Ponto. Esse é o cristianismo. Então funciona. É bom. Mas é mentira. O que se propaga lá não é uma verdade. Não funciona do jeito que se fala. Não se entende do jeito que é. É só uma máquina de decisão comum, né? De manter o vetor alto da sociedade, que é a busca por Deus, né? É saber quem é o Todo-Poderoso. Esse é o vetor que todos nós, seres vivos, temos em importância maior
no nosso corpo, pois esse pode nos dar a vida eterna, a sobrevivência e tudo. Então é ambicioso para nós, mas aí a gente fecha, a gente curta isso e decide, é um Deus único para todos nós. Pá! Negociação definida, fim de processo. Pronto. Acabou a reunião. Encerra-se a sessão. Mas, contudo, entretanto, todavia, podemos mudar o mundo de uma forma onde todos saibam a verdade. Podemos viver em um mundo onde todos acreditem no ser que é, de tal forma que possa, a partir disso, dar as mãos uns para os outros como irmãos dão. Mas como irmãos guiados por uma mãe e um pai que faz do sentido de ser amor entre os irmãos. Pois sem amor, sem os irmãos, nós continuaremos vivendo naquela versão de pecador que saiu do paraíso e agora é tanto pecador que Jesus salva. Pá! Funcionou, daí impulsionou, mas não é verdade. E a gente não precisa de uma verdade, a gente precisa de uma negociação, aceitar que é uma negociação, aceitar que a vida é assim e por isso negociamos, não doutrinariamente, não domestificadamente, não dizendo sobre o inferno e céu, não, inferior e superior, não. Não faça isso. Isso é um erro. É mentira. Não faça o que você não quer para o outro. Não crie possibilidades para isso. Você se arrepende. Você está se arrependido. Essa que é a verdade. Não é possível, como você não tem vergonha de quanto é grotesco esse número de doenças, como você pode rir, como você pode colocar pessoas para curar ou ajudar a curar coisas que são perversamente ridículas. Quando se trata de classificar os seres humanos são e sempre serão perfeitos. Não invista ele ou ela como uma depreciação. Ajude-os a serem elevados a benefício comum, ao máximo. Não ajude-o a olhares como diferenciais, seja qual percepção que for, porque tudo que você acredita estar viajando para a especificação das coisas é uma mentira. Todo esse alfabeto organizado para descrever especificamente é uma mentira. É uma cola-energia ligada à sua instrução de memorizar aquela relação, aquele momento. O que você não precisa, porque aquele momento já existe. É Deus. Está lá. Acredite. Você não precisa de carregar isso com a sua oração complexa no sentido de precisa. A precisão. Não, você não precisa. Isso não deve te fazer
crer que você é superior que as outras e nem te fazer crer que você merece mais. Por isso você precisa de um carro, você precisa de uma rua, você precisa de ter os seus pedidos sendo realizados. Não, não faça isso. Isso é o inferno na nossa terra. Isso é o demônio, né, propriamente dito, encarnando em você. É toda essa necessidade de que os outros sofram para que você pareça ser controladora de sofrimentos. Pois você que escolhe a hora que você vai administrar a medicação. Para! Que vaidade, que, que irmã, que irmão idiota. Afastado, né? Afastado no sentido de irmão. A mão, irmão, irmão, mão. Ela, essas mãos, irmãos, elas são utilizadas para manter a estabilidade do ser, do centro. Mas se a gente fizer o mundo sem centro, como vamos? Para que vamos precisar de mãos? Como vamos ser irmãos? Então nós, o centro é nós, né? Somos nós. Se precisarmos trabalhar como irmãos, devemos ser irmãos para nós. Então, por que eu não tenho acesso a um monte de coisa? Se eu sou irmão de vocês. Por que não tenho acesso? Por que se o acesso é permitido, leva tempo? Por que o tempo que leva eu não tenho controle, eu não tenho... Por que o dinheiro serve para solucionar isso, mas o dinheiro que serve para solucionar isso, ele é tratado de diversas formas, sendo distribuído de diversas maneiras para diversas realidades e proporções. Então, esse dinheiro, essa distribuição de dinheiro, ela é ilegal, né? Começamos por aí. E isso é fracassar, né? É um fracasso. É como se a gente, durante 2000 anos, tentasse nos educar para vivermos e amarmos, e em menos de um ano, né? Em menos de alguns anos, em poucos anos, a gente destruir toda. É uma destruição total. E essa destruição se chama economia, dinheiro. Se chama dinheiro. Poder. Se chama poder. Poder, dinheiro. Porque, veja só, as coisas não têm um motivo, a lógica ela não define, por exemplo, eu chego, mãe, eu preciso disso. Aí ela vai perguntar, mas por que, meu filho? Aí eu vou falar assim, porque isso vai servir para o meu bem. Aí ela fala assim, poxa, filho, eu quero o seu bem. Eu vou te dar isso. Beleza.
Mãe, eu quero isso, mas isso pra que você quer isso? Ah, eu quero isso pra me matar, porque é pro meu mal. Aí ela fala assim: não, filho, eu não vou te dar isso, não. Aí o filho fala assim: "Não, beleza, então." Isso é poder de compra, não é? Então veja só: se a gente tem uma sociedade capaz de saber, né, quem precisa ou não, né, de saber dividir, por que a gente precisa do dinheiro? Uai, se eu tô com dor de dente, e se eu sei saber se existe dente doendo, e se eu sei confiar, né? Se eu sei praticar confiança, se eu sei valorizar o meu tempo, eu não iria num dentista para perder tempo. Sem com clara evidência precisar. Essa é educação. Isso não é domesticação, isso é necessidade. Sair com propósito. Se eu tenho fome, eu vou caçar. Eu não vou sair para desfilar na rua para ter o que fazer. Eu vou sair com propósito. E eu posso ter isso a minha vida inteira. Eu posso ter uma vida, a vida inteira, uma vida de amor, uma vida esplendorosa, uma vida boa. E eu não preciso achar que os desafios são desafiadores. Apenas é viver. Não tem esse negócio de medir. É viver. Agora, se você vai em buscar uma ajuda, existe uma medida de ajuda íntima para aquilo que você precisa. Aí sim a medida é historificada. Aí sim a gente produz um conhecimento que é válido. O conhecimento de ajuda ao outro, ajuda. Olha o anjo aí. Todos nós podemos ser anjos, todos, quando a gente ajuda o outro. Só que existe essa especificidade. Comunicar, entrar em conexão, fazer a negociação para definir uma coisa é ajuda. Isso não é Deus. Isso não é o Criador. Isso é o bem, é viver. Na verdade, a gente procura fazer isso. Só que a domesticação fez com que as pessoas roubassem as outras. E ainda roubam. Eu trabalho, o meu salário é mínimo, o meu irmão trabalha, o salário dele é 5 vezes o meu. É errado. A gente não precisa de salário. A gente precisa de ajuda. Então, eu vivo sozinho. Então, vou fazer o supermercado. Tá, eu vou ganhar. Eu preciso de várias coisas. Então, as coisas que eu preciso não são as coisas que uma família precisa. Eu entendo isso. Mas nas coisas que eu preciso não pode faltar uma porção de alguma coisa, né? Uma porção de queijo, uma porção de carne, isso aqui. Minha mãe pode me ajudar. Mães, me ajuda aí, ó. Ajuda. Pá, dá pra mim. Eu não preciso de salário. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de entender que uma família tem uma parte a mais e ela deve ser grata por essa parte mais. E agora, se a gente ficar tratando com ignorância, dando a entender que a democracia é muito melhor, que vale a pena todo mundo ter direito de enriquecer, isso, aquilo,
a gente nunca vai amar ninguém. Eu nunca vou gostar de viver. Eu sempre vou estar me matando para ter o maior poder que eu posso, pois é isso que importa. E se dane, e se foda o outro. Que a desgraça se faça com vigor para que eu possa alcançar o lugar que ele alcançou. E que eu consiga o salário maior e independente do que o outro pensa. Eu não estou nem ligando para a opinião do outro. Eu não preciso do outro. Existem vários outros modelos desse outro para ocupar o espaço dele. E às vezes sai mais barato ainda. E daqui a pouco qualquer um pode morrer. Tá vendo como é escroto? É tão ruim que as pessoas acabam se escondendo em aparências. Acabam que as pessoas criam aparências. Então a gente tem o pobre rico, o burro inteligente, o romântico que nunca casou, não namora. A gente fica vivendo em mundo de aparência, a gente fica vivendo em telespectação. A gente não é a televisão. A gente apenas assiste, né? A gente deveria ser o espetáculo. A gente deveria ir para casa do outro fazer um espetáculo. Brincar, jogar, rir com amor, com segurança, com louvor, com divisibilidade, com entendimento, sem ter que perguntar por isso. Sem ter que, eu vou na sua casa, vou levar um pouquinho assim. Você quer que leve? Não, é lógico. É lógico. Faz parte da nossa vida. Mas hoje não. Como hoje é na aparência, eu pergunto. Se eu perguntar, às vezes a pessoa fica com vergonha e fala para não levar. Aí eu saio ganhando, né? Não, eu não vou sair com muita sacola, não. É vergonhoso. É minha aparência. E aí a gente tem, acabado com a natureza. Com prazer, né? Acabado com prazer e vivendo apenas por parecer prazeroso. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.